Seu programa favorito de todas as tardes está de volta aqui na tela da NDTV Record. Hoje é dia de muitas celebrações, o Dia do Gato, que a gente já viu a reportagem, já viu a sua mensagem e também, nesse final de semana, foi o Dia do Repórter, uma profissão tão querida, uma profissão que eu tenho orgulho de exercer. Eu e todos os meus colegas aqui da NDTV, de toda a equipe aqui, eu acabei conversando com os repórteres, né? Essas pessoas que conversam nas ruas, que apuram as informações, que fazem um papel tão importante na nossa sociedade. Tem esse lado sério, claro, mas a gente aqui no Ver Mais gosta de descontrair, de deixar tudo um pouco mais leve. Então eu tive uma conversa muito bem-humorada com os meus colegas e você vai assistir agora. Estou aqui com meu amigo Juno César. Juno, a pergunta que não quer calar. Conta pra mim, por que você que está decidido aqui, ó, você quis ser repórter? Por que veio essa escolha na tua vida? Porque desde criança eu dormia com um radinho de pilha do lado. Eu andava com esse radinho de pilha de um lado para o outro. Quando eu estava acho que na 6ª série, eu pedi um gravador de presente pro pai e saía na escola entrevistando todo mundo. Já gostava de falar com a galera? Já nasceu ali o negócio de querer entrevistar, saber da vida dos outros. E aí foi vindo junto, eu comecei em rádio cedo e foi isso. E saber da vida dos outros a gente adora. Inclusive, depois se o Juno permitir, tem um vídeo dele que ele mostrou esses dias nos bastidores, que era na adolescência, se não me engano, era cantando, era dançando. Se ele liberar, você vai ver essas imagens aí. Sempre teve essa desenvoltura nas câmeras, né? Sempre teve essa desenvoltura nas câmeras, né? Eu gostava, daí depois fui crescendo, tinha uns 15 anos aí, já pegava, te dava um jeito, conseguia uma câmerazinha, já filmava cantando, dançando, fingindo que estava narrando o jogo. Eu sempre gostei do microfone, né? E aí foi isso meu dia a dia. Se não abriu, fiquei na mão. Falar porque com 8 anos de idade eu era daquela criança que já pegava a escova de cabelo, pente, saía pela casa entrevistando todo mundo, enfim, né, querendo um dia ser repórter. E fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui aprendendo, né? E hoje estou aqui na NDFM, no Balanço Geral também, juntamente com toda a nossa equipe, com você aqui no nosso Ver Mais. Gente, estou invadindo o estúdio do Balanço Geral para falar com ela, nossa queen da NDTV. Sabrina, a tua carreira é longa. A galera de casa acompanha de perto, mas relembra pra gente como que foi esse começo e, na verdade, como que surgiu a vontade de ser repórter. Você sabe que foi muito cedo, muito antes de eu entrar, até no ensino médio ali, no terceirão. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu começava a assistir aquelas reportagens de guerra, os correspondentes internacionais, e eu queria ser como aqueles repórteres que estavam lá no local. Hoje, vejo, já vi que o mundo é outro, que eu tô aqui para tentar mudar, pra gente ajudar. Mas foi lá quando eu tinha uns 11, 12 anos, bem cedo, viu? E você esperou que um dia ia ser apresentadora de um telejornal que está tão próximo das pessoas, que igual a gente tem essa proximidade, né? Nunca imaginei, porque eu amo ser repórter. Tanto que quando surgiu, olha, você vai apresentar o Balanço Geral, eu falei, ok, mas não me tirem da reportagem de rua, porque eu amo contar histórias. Então, eu jamais imaginei que ia estar aqui no estúdio, contando a história que nós, enquanto repórteres, também contamos, toda a nossa equipe. Então, é uma alegria minha, só soma o que é a paixão de ser repórter, né? Sabe que eu fui me dar conta disso tempos depois, já na faculdade, mas quando eu era criança eu já brincava de ser repórter, de apresentar programa, então a comunicação sempre fez parte da minha vida. Durante um tempo na escola acabei deixando isso um pouco de lado, mas aí na hora de decidir o curso que eu ia me formar, fui para o jornalismo. E aí virou uma grande paixão, eu me encontrei. Eu digo que de um sonho frustrado surgiu outro. Aos 13 anos de idade eu percebi que no futebol eu não conseguiria ser jogador porque a técnica não permitiu. Então eu resolvi falar sobre futebol. Por isso eu procurei a reportagem esportiva, trabalhar com jornalismo esportivo. Só que o problema é que naquela época eu era muito tímido e também não conseguia me comunicar, tão pouco me apresentar frente a uma câmera. Então eu comecei a estudar com mais afinco, tentar trabalhar esses defeitos. Durante toda a minha adolescência fiz teatro e com isso eu fui conseguindo perder a timidez e exercer aquilo que eu tanto amo, que é a reportagem. Hoje trabalho muito mais como repórter policial, mas me sinto muito feliz nessa profissão e com um sonho realizado. Estou aqui com a minha amiga do coração, a Drica. Vou até dar um beijinho, você que você é tão fofinha. Pra todo mundo achar que a gente tem um caso. Tá Aproveita que eu tô feliz. Ela tá feliz que o Jack ganhou. Drica, dia do repórter, como que surgiu
essa vontade de ser repórter, de ser jornalista e de ser louca por esporte? Ser louca por esportes, eu digo que a culpa é da minha mãe, porque Da tua mãe? a minha mãe é pior do que eu, vocês não têm noção. Ela fica doida com o jogo do Corinthians dela. Eu acho que veio daí. A minha família toda gosta de esportes e, enfim, não tinha como ser diferente. E a vontade de ser repórter, eu honestamente não sei te dizer quando aconteceu, porque eu sempre quis ser jornalista. Isso sempre foi colocado na minha casa, enfim. E acho que os caminhos foram me levando depois pro vídeo e pro esporte por unir paixões. Mas eu acho que já estava aqui, o mosquitinho da reportagem já tinha me picado lá atrás. A galera de casa quer saber, e eu também quero saber, porque eu não sei. Como que foi o início da tua carreira de repórter? Por que você escolheu ser repórter? Eu acho que o meu despertador tá tocando. Já voltamos à nossa programação normal aqui. Me conta, essa é a Andriele, tá? De verdade. Conta para mim como começou a tua carreira. Olha, eu vou dizer que eu não planejei muito. Quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu queria muita coisa, assim. Então, eu queria educação física, direito, letras. Como eu queria muitas coisas, eu pensei, bom, se eu fizer jornalismo, acho que eu vou estar todo dia em contato com alguma coisa diferente. Então, de certa forma, vai me atender nesse quesito. Não segue muita rotina, o factual chama, a gente vai. Inclusive, vamos fazer o seguinte, eu quero que você demonstre para os nossos telespectadores como que você chega todos os dias para trabalhar aqui na NDTV, levando em consideração que ela chega sempre à tarde. Só demonstra aqui como que é, por favor. Você quer que eu faça no volume original? Por favor, depois qualquer coisa, se estourar o áudio, a edição arruma. Eu quero a verdade verdadeira aqui agora, tá? Preparem os ouvidos, tá? Vamos lá. Bom dia, povo! Ó. Bom dia, povo! Essa guria é louca, essa guria mora no nosso coração. Mas é pra gente mostrar um pouquinho dos nossos bastidores aqui, pra você entender, né? Conhecer um pouquinho melhor de todos nós, que todos os dias estamos aqui na telinha da NDTV, essa intimidade, né? Esses bastidores. Eu não falei lá na matéria, porque aqui estou. Vou falar um pouquinho pra vocês. Até pedi para separar uma foto, o Jean vai colocar a foto pra gente. Essa foto que a gente vai ver lá da minha época da faculdade, essa foto é de 2015, eu acho que é 2015, e lá foi no primeiro período já da faculdade, e eu acabei gravando ali, acho que foi um boletim, se eu não me engano, uma falsa entrada ao vivo, nessa linha, enfim, eu estava dando uma informação ali. Eu estava super duro ali, né? Sem desenvoltura nenhuma. E o que é interessante, até me perguntaram aqui no estúdio, e digamos que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, não é que eu não tinha essa vontade exatamente de ser repórter. Eu entrei porque eu comecei a escrever ali com uns 15 anos, eu já escrevia profissionalmente, até digamos assim, e eu gostava muito de escrever. Escrevia sobre séries, sobre filmes, e eu entrei na faculdade com o intuito de trabalhar nessa área, de escrever sobre isso. Eu era muito tímido, assim, na escola eu era muito tímido, tinha pouquíssimos amigos, eu fui ter grandes amigos mesmo no terceirão e na faculdade, né? Na faculdade eu tenho grandes amigos. Foi quando eu me soltei mais. Mas uma coisa que é interessante, porque apesar de eu sempre ser muito tímido, eu gostava de conversar, assim, né? Bater papo ali com os colegas, de fazer os trabalhos e apresentar os trabalhos. Eu amava apresentar trabalhos, sabe aquela coisa? E na minha época, eu acho que hoje em dia não tem mais, né? Mas tinha, sabe, cartolina, a gente preparava a cartolina. Vocês faziam cartolina? Fazia cartolina? Fazia, Adriana, fazia cartolina também. Fazia cartolina e ia lá para frente da turma apresentar aquele conteúdo, apresentar o trabalho. Eu sempre gostava, sempre fui muito CDF. E mesmo sendo tímido, né? Eu era retraído, mas na hora da aula ali eu ia bem, enfim. E hoje em dia estou aqui. Aí acabei me desenvolvendo, né? As oportunidades foram surgindo. Entrei na TV, né? Nos bastidores, claro, quando era estagiário, fiz 2 anos de estágio. Aí fui para a produção e depois surgiu uma oportunidade. Mas é até interessante, isso surgiu quando eu comecei a fazer alguns vídeos para a internet e tal. E aí essa desenvoltura foi se aflorando um pouco mais. E aí veio ver mais, enfim. O resto é história, o resto vocês conhecem.